Chegou a hora de experimentar a NetAqui. Conexão rápida e confiável para realizar todas as suas atividades online sem interrupções. NetAqui Telecom, a internet oficial da ST3. Best Sounds. O primeiro passo do sucesso é sonhar. Vem gravar. A sua música está aqui. BC Filmes. Filmagens profissionais é aqui. Bem-vindas e bem-vindos ao mais novo programa feito por mulheres e para mulheres. Seja onde você estiver nos ouvindo ou assistindo, esse espaço aqui, ele é todo seu. Estou no estúdio da ST3 para mediar um bate-papo leve, descontraído e cheio de energia, com mulheres reais para mulheres reais. Às quintas-feiras, você tem um encontro marcado comigo e com as minhas convidadas. Esse espaço é seu porque, cá entre nós, tem coisa melhor do que um bom bate-papo? Então pegue o seu café, o seu vinho ou até a sua cervejinha e vem conversar conosco. Eu sou a Tati Gibertoni e esse é o Cá Entre Nós. Mas antes de começar, eu quero agradecer as minhas parcerias, o Instituto Easy Infinity, muito obrigada, a Giovana Leal, Digital Media, a Lorali Modas e a Vanessa Celani, Advocacia. Bom, nesse episódio nós vamos conversar sobre mulheres em posição de poder, desafios e conquistas. Né? Esse é um tema muito importante, porque apesar de termos avançado muito, ainda somos minorias em cargos de liderança. Enfrentamos desafios diários, como a intensa jornada dupla, e precisamos provar nossa competência o tempo todo. Mas também estamos cada vez mais conquistando espaços e mostrando que lideramos com estratégia, inteligência emocional e empatia. Segundo a pesquisadora Bárbara Cobo Soares, que ela é doutora em economia e coordenadora do IBGE, os dados que foram lançados em março do ano passado apontam que as mulheres são a maioria entre as estudantes do ensino superior, mas minoria em cargos de posição de poder, né? Apenas 39,3% ocupam cargos gerenciais. As mulheres representam a maioria nos cargos gerenciais nas áreas da saúde e da educação, que são áreas mais relacionadas a cuidados. E mesmo mais escolarizadas, elas ainda ganham 21% a menos do que os homens. Elas também são minorias em cargos de poder no serviço público. Apenas 17,9% dos deputados federais eram mulheres em 2023. Bom, e ainda seguem fazendo muito mais trabalho doméstico do que os homens, dedicando 21 horas semanais, quase o dobro que é dedicado dos homens para o trabalho doméstico, que, segundo o estudo, é de 11 horas. Esses dados, eles mostram, né, nos demonstram claramente o que a gente vê no dia a dia. Um número menor de mulheres em posição de liderança. Então, nós vamos conversar hoje com essas convidadas super especiais que vão contar um pouco da trajetória, vão, né, trazer um pouco de insights sobre esse assunto para o nosso bate-papo. A Ana Letícia, seja bem-vinda. Obrigada.
Tati. Ana Letícia é psicóloga, tem MBA em gestão de pessoas e coaching organizacional, tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos. Atualmente é diretora de RH na Ascente, onde ela lidera estratégias de desenvolvimento de pessoas no Brasil e em toda a América Latina. Ela é apaixonada por transformar carreiras, né? E além de toda a sua trajetória profissional, Ana Letícia é casada, mãe do Renato e filha dos meus queridos amigos, Carlos e Penha. A doutora Ieda, né? Ieda, como ela gosta de ser chamada, é doutora em psicologia, coach, mentora de alta gestão. Já treinou mais de 25 mil profissionais, professora de pós-graduação e diretora do Instituto Easy Infinity. Né? Ainda é escritora, pesquisadora, uma sumidade. E aí vai. Por aí vai. E a Elaine, que está conosco também, que é doutora em administração, cofundadora e master trainer do Instituto Easy Infinity, se dedica à formação de líderes, tem mais de 20 anos de experiência no ensino superior, né? E além de tudo também educadora, escritora, tem cadeira na Academia Limeirense de Letras, né? Então estamos com mulheres incríveis aqui, muito bem acompanhadas, né? E para começar o nosso bate-papo, queria perguntar para a Letícia, para contar um pouco para a gente de como foi a sua jornada, quais foram seus primeiros desafios que você enfrentou, né, quando você iniciou a sua carreira? Eu iniciei minha carreira já fazem 20 anos na área de recursos humanos. Comecei já como coordenadora, lógico que passei, né, durante o período da faculdade com estágios, entrei como analista na área de agência para trabalho. E quando eu me formei, eu participei de um processo aqui em Arthur Nogueira, na antiga Samaritá, e entrei em RH como coordenadora de RH, exatamente para começar com toda a estrutura do recursos humanos, para treinamento, desenvolvimento, seleção e folha de pagamento. De lá para cá, eu sempre vim ocupando cargos de liderança. Atualmente, da Samaritá, eu fui gestora de RH da Drogal, da rede Drogal de farmácias, e morei em Piracicaba porque era lá o administrativo, viajava muito porque eu era responsável pelos recursos humanos de todas as unidades. E de lá eu fui para a Ascente. Hoje fazem quase 13 anos que eu estou na Ascente. É uma multinacional de tecnologia voltada para data center e telecomunicações. Entrei como gerente de RH, depois me tornei como gerente executiva de recursos humanos e hoje eu sou diretora de RH. Respondo, né, e faço todo o trabalho do Brasil e América Latina, então Chile, México, Colômbia e Estados Unidos também estão sob a minha gestão. Desafios são muitos. Imagino, mas tem muita experiência e é uma carreira consolidada que você foi desenvolvendo, Sim. né? Então, são 20 anos de formação, né? Sim. O tempo passa, né, Letícia? Passa muito rápido. Eu nem acredito que eu já estou há quase 13 anos, quando eu entrei na Ascente. Uma das grandes limitações que nós tínhamos era o número de mulheres já em cargo de liderança. Quando eu entrei, eram 30 colaboradores, hoje nós somos 1.000 colaboradores no Brasil. Crescemos muito e desde lá para cá a gente vem fazendo um trabalho muito grande de desenvolver e capacitar mulheres. Inclusive, a gente tem alguns programas voltados para a liderança feminina, porque o negócio em si já é bem complicado. Porque tecnologia, a maioria dos profissionais são homens. O nosso negócio tem uma parte operacional muito grande, então, infraestrutura, que é elétrica, refrigeração, então, quase 100% de homens. E a gente veio fazendo todos esses anos, né, muitos programas para trazer mulheres para o tipo de negócio que hoje a gente percorre. Legal, e você vai contar um pouco disso para a gente aqui, né, durante todo esse episódio. Mas eu quero saber, Elaine, quais são os principais desafios que as mulheres encontram no mercado de trabalho ao tentar crescer profissionalmente? Olha, eu vejo, né, principalmente para as mulheres líderes, eu acho que o fenômeno teto de vidro ainda ele é muito persistente, né? Aquela barreira invisível
que existe, né, aquela Sim. questão que existe dentro das organizações que não é explícito, né, mas que impedem as mulheres de galgar, né, cargos principalmente de alta gestão. E eu acho também, Tati, que é interessante essa questão dessa autoimposição também da mulher, da síndrome do impostor, né, que nasceu nas mulheres, né, foi estudado por mulheres, das mulheres não se sentirem ainda capazes. Então, juntando tudo isso, acaba criando essas barreiras, né? E eu queria complementar uma coisa que ela falou que é muito interessante, né, Ida? A gente que tem experiência em muitas empresas, nas techs, né, nas automotivas, quando você me fala, né, que vocês estão aderindo a esses programas, né, eu fico muito feliz, né, Ida? Claro, nossa. Porque a gente já chegou a dar treinamento em empresa que tinha uma mulher líder e 30 homens, né, na mesma sala, sendo capacitados, né? E chegamos até esse momento... Vale né, dizer 30 homens engenheiros. Engenheiros, pessoas bastante 30 racionais, homens né? engenheiros, e uma pessoa. Né? E aí nós começamos, né, dependendo do ramo de atividade, do tempo de empresa, aí isso foi crescendo, né, Ida? Nos hospitais é mais comum as mulheres, mas ainda tem os homens, né? E aí chegamos numa empresa igualitária, né? 50-50, né, Ida? A gente ficou muito 50-50, feliz. é verdade. Que é uma empresa de Limeira, que é coordenada por uma mulher também, né? Vale dizer, né, Ida? CEO é mulher. CEO é mulher. A Galzerano, 50 homens e 50 mulheres, era 50%. E foi muito interessante, né? E como o clima fica bom, né, com essa diversidade, né? Você pode falar bastante disso, né? Como é interessante isso. Muda bastante. As mulheres têm um olhar diferenciado, Sim. e elas fazem com que o clima seja mais harmonioso. Pela comunicação, pela tolerância, pela paciência. São características que nós, mulheres, traduzimos melhor no ambiente de trabalho. Claro que os homens, né, têm N questões positivas, características muito importantes, mas a mulher, ela traz essa atmosfera diferenciada. De leveza, de leveza. Né? De leveza. E quando juntos, é uma complementaridade tão interessante a gente ver nessa dinâmica, né? Nós fizemos agora uma meta para 2026, onde a gente vai trabalhar 2025. Hoje nós somos 26% de mulheres contra 78% de homens em cargos de liderança. E a meta é para que até 2026 a gente tenha 45% de mulheres em cargos de liderança, exatamente para a gente trazer em todos os níveis, né, e áreas, essa atmosfera, né, onde a gente traz harmonia, bem-estar, paciência, resiliência, que nós mulheres conseguimos aí interferir empatia. Melhor, empatia. Né? Sim. Você São falou de características das mulheres, né, que praticam, exercem a liderança, né? A empatia, que é uma habilidade muito pontual pós-pandemia. Como você disse, Letícia, a comunicação assertiva, essas questões também da intuição da mulher, né? A mulher, ela é mais intuitiva, ela é mais colaborativa, né? E eu fico ouvindo a Letícia e fico assim, nossa, que maravilhoso, que maravilhoso, uma diretora, né, que conquista, que trajetória, que carreira, porque eu atendo mulheres também em posições de comando, executivas, vice-presidentes, e eu ouço muito das mulheres a questão do gênero, né, a questão da perseguição ali, no contexto do assédio. E temos que falar ainda existe, né? Existe Ainda muito tem. do assédio, até mesmo moral. Será que ela consegue nas reuniões? Será que ela conseguirá? Será que ela atingirá os resultados? Então, é uma dor, né, que a líder mulher, a executiva mulher, traz diante da sua trajetória de carreira nas organizações, nas corporações, aonde ela atua, né? Então, é um desafio também para as mulheres. Sim, nós vamos falar um pouco desses desafios da mulher na liderança, né? Quando ela ocupa uma posição, os desafios, eles são inevitáveis, e entre eles nós podemos citar a constante necessidade de provar competência, né? A gestão de pessoas e conflitos, o equilíbrio entre a autoridade e a empatia, né? E além da sobrecarga da jornada dupla também, que ainda recai mais sobre as mulheres. Letícia, diante desse cenário, né, você sente que por você ser mulher, você precisa se esforçar mais ou precisou se esforçar mais para provar sua competência e conquistar o seu espaço?
Tati, eu não tive muitas dificuldades. Eu acho que eu sempre fui muito focada e eu sempre demonstrei porque eu estava ali naquele momento. Mas eu falo que até entre o nosso ambiente social existe muito preconceito. Esses dias eu ouvi assim, acho que foi fácil você chegar no cargo de diretoria, né? Porque você é bonita. E aí, você deve ter chegado mais fácil. Nunca foi por beleza, mas sim por persistência, por dedicação. Por competência. Por competência, né, Letícia? E eu sempre estudei para estar onde estou, né? E foi pelo meu trabalho. Hoje eu falo que eu trabalho em dias normais 12 horas por dia. Em dias que está um pouco mais acelerado, 14, 15 horas. Então, eu trabalho para estar onde eu estou. Né? Eu me dedico ao meu trabalho. E eu faço isso por um propósito que eu tenho. Primeiro, porque eu amo o que eu faço. Então, acho que naturalmente a gente consegue fazer as coisas com mais foco e desenvoltura mesmo. E se não fosse isso, pode ter certeza que eu também não me colocaria num lugar onde eu não sou vista como capacitada, né, profissional. Mas eu vejo muito essa limitação de pensamento até entre pessoas muito próximas de todos nós. Eu venho da gestão pública, né, e também hoje ocupo um cargo de liderança e realmente a gente sente isso, né, que você está no seu cargo porque tem uma questão de afinidade, amizade, as pessoas não têm um olhar de aplaudir, assim, chegou lá por competência, sim, né? Sim, sim. Isso é uma questão que a gente enfrenta de outras mulheres mesmo, né? Sim, até porque eu acho verdade. que a gente não se sustenta por muito tempo. Não, de jeito Eu acho que a gente nenhum. pode entrar num ambiente por alguma característica que seja mais, como eu diria... Um QI, Quem indica, entra, entra, mas você não se Entra. sustenta por tanto tempo. Aham. O que vai te sustentar é as suas entregas, os seus resultados, Sim. né? A forma como você trabalha. Então, e eu acho mais ainda que a gente ainda sofre tudo o que sofremos porque nós mulheres colocamos isso entre nós. Verdade. Eu acho que se a gente Verdade, se eu apoiasse concordo, mais e a gente inspirasse mais mulheres no sentido mesmo de um olhar transparente, verdadeiro, genuíno, a gente teria muito mais força hoje na sociedade do que nós temos. É Né? verdade. É porque a gente não se abraça. E abraçando, eu tenho certeza que a gente cria uma força muito maior do que hoje existe. Eu também vejo, né? Nós estávamos até conversando a respeito disso. Essa Né, rivalidade. que existe essa rivalidade entre as mulheres, o que não acontece muito com os homens. Né? As mulheres competem, é uma competição até com elas próprias, né? Às vezes eu falo, mas você está competindo com você, precisa de tudo isso, né? Então, é essa rivalidade também que nós presenciamos nesses cenários. Você estava falando desses cenários, os quais nós estamos vivenciando, que são cenários muito disruptivos. E se você não tiver toda essa competência, esse know-how que você pode ter, você não se fideliza, você não permanece né, na sua trajetória, nem como líder e muito menos como profissional. Exatamente. Então, essa é uma realidade. Eu sempre digo, quem fará mudança? A liderança, mas qual liderança que fará a mudança? Essa é uma pergunta, né, muito pontual diante dos desafios que estamos vivenciando. Sim. Eu queria falar uma coisa a respeito das competências, né? Nós ministramos cursos, né, Eda, abertos, 13 anos de coaching, de mentoring. E aí, o que a gente observa? As mulheres procuram mais competências, competências não hard, né? Soft skills. Então, elas conseguem agregar além das hard skills, as mulheres buscam essas outras competências que até então, as soft skills, que até então os homens não se preocupam tanto. Então, isso cria, né, uma condição melhor, né? Ela se preocupa com a inteligência emocional, com a empatia, com a inteligência positiva, com a resiliência, com a perseverança. Então, existe uma preocupação. Tanto é que a maioria dos nossos alunos, né, eram 75% mulheres. Então, Todo, existe uma superior. diferença entre a forma de liderar do homem e da mulher.
Existe essa diferença. Sim, até na existe. busca E pela, hoje Pelo nós- conhecimento. pelo conhecimento. E hoje nós temos 38% das mulheres brasileiras em posições de liderança que são super bem avaliadas. Uhum. Então, isso exige o quê? Competências, né? Nessa liderança, nessa atuação como líder. Sim. E é muito, né? É eu muita, só acho muito... que a mulher é muito autocrítica, né, Ida? Ah, eu li sim. recentemente estava lendo um livro, né, que a pessoa falou, olha, eu fui mentorar um grande coaching mundial. Eu fui mentorar uma pessoa, né, ela tinha 24 doutorados honoris causa, né, e tal. E eu falei para ela, faça uma lista daquilo que você gostaria de melhorar. Aí ela fez 37 itens. Ele falou, viu, mas você tem muita 24, né? Aí ele falou, se eu tivesse feito a mesma pergunta para um homem, na mesma posição dela, porque ela também era uma CEO também excelente, né? Um currículo maravilhoso. Ele teria me falado, não tem que melhorar nada, olha onde eu estou. É porque É uma a gente se realidade. cobra muito e existe muita... autocobrança. além da cobrança, eu acho que querer ficar comparando, É né, verdade. entre o que a mulher É. possui e o que o homem tem. Como o homem, até hoje, ele se destaca mais, né, em cargos de liderança pelas questões mesmo que a gente traz de cultura, Tradicionais Isso. mesmo. de é. tradicionais, acaba que a mulher tem essa autocobrança o tempo todo. E ela É tem que ficar verdade. demonstrando com muita ênfase o que ela fez para ela chegar onde ela chegou Sim. e o que mais ela pode fazer para se manter. É né? isso Então a mesmo. gente tem essa cobrança. É E verdade. você acha, Letícia, que em algum momento você precisa, às vezes, adotar um estilo de liderança mais duro, né, para ser levado a sério? Não, Hoje hoje não. eu não sinto isso porque nós trabalhamos uma cultura muito humanizada dentro Mas da assim, companhia. quando você começou, por Mas exemplo? quando eu comecei, sim, eu tive diversos momentos. Tipo, ai, não vou sorrir demais, não vou dar muita bola, vou entrar sério, passar reto. Imagina a Não Letícia é? não sorrindo muito. Mas Eu já tô sorrindo. às vezes a gente tem que adotar mesmo, Sim. né? Uma dureza que nem é natural Aham. É verdade. para impor alguns limites também, né? É. Mas mais do que isso é criar mesmo uma cultura nas companhias, Isso. onde a gente não precisa ter uma imagem só para entregar algo que a gente sabe que Uma vai ter uma máscara. cobrança por trás. Uhum. né? Hoje a gente trabalha na empresa muito os nossos valores. Isso. Valores, o propósito, e deixamos muito claro a igualdade entre os gêneros, Que né? bom, Entre né? homens e mulheres. E, assim, lá na companhia eu vejo que há muito respeito. A maioria é homem, né? Claro, como eu falei, devido às questões operacionais, mas eles respeitam muito e a gente sempre ouve que a gente passou a ser um exemplo, inclusive para modelos do que é percorrido de cargos mesmo. Então, posicionamento, a forma de comunicar-se, a forma de impor algumas situações, projetos, programas. Então, eu percebo que é a cultura que faz as pessoas mudarem a consciência. Sim. E para isso a gente precisa trabalhar bem mais a fundo algumas questões comportamentais. Muito bom, muito bom. E vamos falar um pouco sobre conciliar a vida pessoal e a vida profissional, né? A sobrecarga da mulher na jornada dupla é uma realidade, mesmo quando há um companheiro participativo, né? Os dados do IBGE mostram que a maior parte das responsabilidades domésticas e do cuidado da família ainda recai sobre as mulheres, né? E ainda quando a gente soma isso a um cargo de liderança, que exige muito mais de empenho do trabalho, o desafio de conciliar se torna maior. Diante desse cenário, você acredita que é possível alcançar um equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira? Não é fácil. Como que você lida com isso? Eu coloquei também uma meta para 2025 que eu ia mudar alguns hábitos de vida mesmo meu. Eu sempre, como eu disse, sou muito focada, falo que às vezes eu até sou workaholic porque eu trabalho bastante, mas eu trabalho porque, assim, com essa intensidade, porque eu gosto muito do que eu faço, então eu nem vejo o tempo passar. Porém, eu deixei sempre a minha vida pessoal em segundo plano, né? Até o meu filho, que ainda é pequeno, tem 9 anos, muitas vezes ele acaba sendo totalmente cuidado pela família, pela minha mãe, ou até pela própria colaboradora que eu tenho em casa. Mas 2025, para mim, eu mudei a chave. Então, assim, venho fazendo muito exercício físico,
para mudar realmente esse mindset de que trabalhar é importante, mas ter a vida pessoal também é fundamental. Né, até para a gente trazer leveza, qualidade de vida, saúde. Então, eu jogo tênis e isso eu não tiro da minha agenda pelo menos 3 vezes na semana. Então, pratico esporte com frequência. Tenho feito mais coisas também com a minha família. Então, participado mais de programas com o Renato, com meu marido, exatamente para trazer esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Que é necessário. Que é muito necessário. Mas eu vejo que, assim, hoje eu consigo equilibrar muito bem, mas não são todas as mulheres, até por cobranças e situações mesmo de vida pessoal que muitas vezes é complicado, como limpar casa, fazer mercado, levar filho, enfim, escola. São muitas atribuições, São muitas né? Então, atribuições. é um equilibrar pratinhos, né? Então, hoje, se você dá mais atenção aqui, amanhã você compensa um pouco ali. Mas o importante é a gente se colocar realmente em primeiro lugar, né? Gente, e é importante descansar, né? Muito. É verdade. É descansar. Revigorar, né? Revigorar, se restaurar, energias, né? Isso, a gente tem estudado muito isso, né, Ida, na E resiliência. como eu essa já disse necessidade. antes, e a Letícia agora também, que é psicóloga, conhece o Carl Jung, né? Que nos diz, olha, quando você não equilibra os papéis, é aí que surge a patologia, né? Exato. Então, hoje, Ser comprovadamente... 100% mãe, 100% profissional. 100% né? profissional. E hoje nós estamos até, eu já disse, já comentei, né, Tati, em matéria recente, que as mulheres estão trabalhando mais esquecendo do autocuidado, esquecendo desse equilíbrio entre vida pessoal e a vida é uma só, né? Na verdade, esse equilíbrio, porque 80% passaremos trabalhando, essa é a nossa realidade. E como verdade. que... E também tem que existir e pode existir esse equilíbrio, né? E quais são as estratégias para ajudar a manter esse equilíbrio? O que você nos diz? Assim, como você que a mesmo- mulher pode ajudar a manter isso? Bom, primeiro ter essa elevação de consciência, né? Porque se você está... Tá no por exemplo, automático. no automático. Se você hoje, as mulheres que vivenciam dentro do contexto corporativo, existe muitas exigências com essas mulheres, né? É a sobrecarga de trabalho, são os resultados, o gerenciamento dos times, das equipes. Então, como equilibrar tudo isso? É criar prioridades, Isso, né? muito definir bem. prioridades. Definir Definir prioridades. prioridades, melhor. planejamento, delegação, Exato. né, que envolve todos esses aspectos na liderança feminina. E ainda dizer tem não, às vezes, né? dizer Sabe- não. Você sabia que Dizer dizer não. não é a coisa mais difícil do mundo, mais difícil que aprender mandarim, E outros idiomas, né? alemão, que são os idiomas mais difíceis do mundo. É dificílimo, né? É difícil dizer não, e também eu acho que tem a questão da gente começa a lidar com uma culpa também de estar sempre nessa divisão, né? Ai, tenho que trabalhar, mas queria estar ali, mas queria, né? E a Também amo o meu cobrança, né? trabalho, mas estou deixando o meu filho para fazer algo que eu amo também. Nasce o filho, nasce a culpa. Desde É. quando nasceu o meu filho, nasceu a culpa junto. Que é um clichê, mas é Certo. verdade, porque a gente quer abraçar o mundo. Né? E muitas vezes a gente fala, o que eu faço agora? Quais são as minhas prioridades? E eu vejo que a gente criar algumas metas e indicadores mesmo são fundamentais para você conseguir se organizar, né? E eliminar essa culpa. Então, hoje eu tenho tais tarefas para serem feitas, né? Eu tenho que organizar a minha atividade do trabalho, eu tenho que levar meu filho para a escola, mas a gente colocar essas prioridades em papel mesmo, para você ir seguindo e se organizando nas ideias. Isso vai mesmo, trazendo mais Uma suavidade. rotina equilibrada, uma né? E traz um rotina alívio equilibrada. também, né? Quando a gente tira aquilo da mente e coloca no papel, você Isso é alivia. neurociência, né? Inclusive a Neurociência gente nos ensina a recomenda respeito isso, né? disso. Coloca lá do No lado papel. da sua cama, lá o papel, a caneta. Surgiu, vai lá, coloca lá, aquilo já sai da já sua. te É uma alivia, técnica, né? inclusive. uma Faz um técnica, planner. E como Isso, você exatamente. faz um muito planner. bom. Perfeito. Olha lá aquela semana, Exato. né, Tati? Isso te alivia. Quando não surgem vários imprevistos durante a Várias semana, né? interferências. Várias interferências. E eu acho também que
vai se tornando mais, não diria mais fácil, mas talvez mais alcançável esse equilíbrio, quando a mulher vai entrando numa posição onde ela tem essa possibilidade, essa autonomia, né? Sim. Mas até chegar lá, talvez ela tenha que abrir mão muitas vezes, né? Mas aí entra o que ela falou das prioridades, né? Sim. Então aí você se alivia, peraí. Nesse momento, quando a gente fala dos papéis, a gente não fala daquela roda certinha, né? A gente já começa por aí, né? Tem momentos que você precisa priorizar algumas coisas, seu estudo, né? Você estava terminando uma faculdade, um doutorado, um mestrado. Você precisa priorizar. E aquilo não tem que trazer essa culpa, né? Tem que trazer essa leveza. Nesse momento, né? Eu necessito... É difícil. Eu sei, imagina. Tenho uma amiga que esses dias ela até falou para mim, né? Que quando eu corro, né? Mas corro bem amadora. E aí, quando a gente ia correr, ela ia junto no grupo, ela era nossa treinadora, inclusive, ela falava, hoje, domingo, vamos correr todo mundo, mas tem que correr às 6 da manhã, porque a minha filha tá dormindo, a hora que eu chego, aí ela acorda. Aí ela falava assim, porque eu me sinto culpada de sair para correr e deixar ela em casa, e a hora que ela acordar não tá lá, né? Eu falava pra ela, não, calma, isso vai passar. Eu falei, você se sente, mas você tem que pensar que você tá fazendo algo bom para você. Que correr vai te deixar bem e que você ficar bem, você vai passar vai ficar melhor com ela e tudo mais. Mas você vê, é uma coisa tão pequena, mas faz grande diferença. Imagina como ela dorme, né? Imagina essa cobrança, autocobrança. É culpa mesmo que a gente fica totalmente dividida, né? Não é fácil. E quando a gente ainda tem, por exemplo, e agora eu moro sozinha com o meu filho, então eu fico mais dividida ainda, né? Nessas questões. É bem complicado mesmo, mas... Eu acho que também uma dica, Tati, também, que é interessante, que a gente tem estudado muito isso, né, da autoeficácia, você observar modelos sociais, pessoas que você possa se inspirar e que aquilo... E que tem, de alguma forma, né, alguma coisa ali para te ensinar. Então, acho que isso também é muito interessante, porque existem essas pessoas. E a maestria também, né? Situações que deram certo ao longo da sua trajetória, para que você possa ter uma memória estratégica e repetir aquelas situações, né? Isso também é bem vantajoso nessas questões. Em que momento que você se sentiu mais equilibrada, em que momento que você, apesar de todas as dificuldades, o que você fez para aquilo acontecer? Claro, né? E eu acho que isso também representa para as crianças uma mudança total de comportamento, né? Essas crianças que estão sendo criadas por mães que trabalham fora... modelo. A mãe é modelo, elas entendem, né, a situação, então a gente está criando um outro tipo de família, de meninos, de meninas, né? Com certeza, eu acho que isso também é uma coisa que impacta muito, né? Mudou completamente, né? E os filhos, eles vão entendendo essas necessidades. Né? Bom, falando um pouco sobre representatividade, né, e o impacto, liderar vai muito além de tomar decisões e gerenciar equipes. É também sobre inspirar pessoas, né? Acredito que a inspiração, ela tem um papel fundamental na liderança, pois ela engaja, fortalece a equipe e dá credibilidade ao nosso trabalho. Mas o impacto de um líder vai muito além do ambiente profissional. Muitas vezes, sem sequer percebermos, somos referências para outras mulheres que acompanham a nossa trajetória. Enxergam as nossas conquistas e se sentem encorajadas a trilhar os seus próprios caminhos. Eu acho isso lindíssimo, Muito porque nós estamos inspirando meninas, Sim. né? Você tem uma posição de liderança na iniciativa privada, eu tenho uma posição de liderança na iniciativa pública, e quando eu vou em eventos, né, de políticos, do Estado e tudo mais, a gente vê como é pequena a presença de mulheres. É muito, né? No espaço público, né? É muito pequeno. Na ciência. E como essa abertura de caminhos, a gente inspira outras, né? Você sente que você é inspiração, Letícia? É super importante. Eu sinto que eu sou inspiração, principalmente para quem trabalha e convive comigo ali dentro. Hoje eu sou mentora dentro da companhia. A gente tem um programa de mentoria, onde a gente tem formado a cada 2 anos 12 mentorados. E uma dos meus mentorados colocou um dia para mim: Letícia, eu fico assim encantado com a forma que você traz
né, essa força que vem de dentro e que inspira naturalmente por acreditar e confiar. Então, eu acho que para a gente inspirar, a gente tem que passar segurança, a gente tem que passar confiança, a gente tem que criar essa harmonia mesmo de sentimentos, né, para as pessoas. E a gente só inspira sendo modelo. Não dá, eu falo muito isso nos treinamentos internos, que a gente pode ter discursos maravilhosos, mas se a gente não viver eles e não colocar isso na rotina, no dia a dia, sendo prático, a gente não vai inspirar ninguém. Então, para inspirar, a gente tem que trazer muito daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita e fazer uma entrega diferenciada. Então, eu falo indo além, com atitudes, né, com gestos, com valores, e isso faz a gente empoderar outras pessoas também. E Eda, o fato de nós vermos mulheres em posições de liderança influencia também diretamente a autoestima e a ambição de outras mulheres? Claro que sim, né? E a autoestima está muito correlacionada à autoeficácia, né? Você se autoaceitar, você se autoprestigiar, e com isso você faz o quê? Porque existe essa correlação. Você aumenta a sua autoconfiança. E você aumentando a sua autoconfiança, você aumenta a sua autoeficácia. E o que é autoeficácia? É você crer nas suas capacidades para te mobilizar para as realizações. Então, olha como que isso é importante. Autoestima, autoconfiança, autoeficácia. Tudo é um conjunto, né? E Eda, você falou uma coisa assim que eu acho fundamental, e eu falo muito isso dentro da companhia também, que é vibrar pelas conquistas. Nós deixamos de comemorar as nossas conquistas porque a gente acaba se cobrando tanto que acha que assim, é mais do que obrigação. Isso. Não é só obrigação. Claro que ela é um processo, mas acreditar e vibrar por isso, vamos compartilhar. A gente inspira, inclusive, por essa energia de vibração, né? Então, agradecer, demonstrar e ter realmente segurança daquilo que você faz. Isso é super importante na preservação de relacionamentos. Isso até faz parte, Letícia, da psicologia positiva, da capitalização positiva. Quanto que o líder, ele comemora, ele vibra pelas conquistas, pelas vitórias, porque nós estamos em um contexto que é vivenciado dentro das corporações assim, olha, o próximo. Mas e as comemorações? Né? O que você conquistou, o que o seu time conquistou? Então, na liderança, comemorar, elogiar é algo fundamental. E a mulher sabe fazer isso. Sabe fazer isso. E esse tem sido um dos grandes desafios da liderança inspiracional, da liderança humanizada, da liderança transformacional, que estão todas correlacionadas. Tem mais de 1000 teorias de liderança. Mais de 1000 teorias de liderança, mas eu concordo voltam, com a Letícia, a prática, o exemplo, quando você entra no seu trabalho, o que as pessoas falam a seu respeito. Nossa, eu gosto tanto de estar na presença da Letícia. Eu gosto tanto quanto a Tati vem aqui, ela faz o seu trabalho de retenção de talentos. Então, olha como isso é importante. Isso também é reconhecimento. O que mais as pessoas querem? Ser reconhecidas. Importantes, né? E, gente, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Né? Vocês, todos nós aqui já fomos gestora, nós também. Tem gente que faz mais que obrigação, não tem, tá? Faz. Não tem, Letícia. É uma questão de... Não tem, Eda. Tem. Se como não reconhecer, né? Ele não fez mais do que obrigação. Mas tem gente que faz mais. E nós precisamos reconhecer esses feitos. Os feedbacks, importantíssimos. Isso, pontuais. Os feedbacks, né? E como a mulher tem essa sensibilidade? Como que a mulher faz uma conexão humana, né? Eu gosto muito de citar o Bauman, porque o Bauman falava, o grande antropólogo, né, pós-moderno, Zygmunt Bauman, ele dizia, olha, nós estamos conectados, mas não é uma conexão em rede, é uma conexão humana.
Eu também acredito que as conexões hoje nas organizações, nessa mudança de cultura, porque é muito difícil você mudar uma cultura. Eu tenho, né, Olha o que como ela a falou, Letícia quanto disse tempo. mesmo, comentou, são ensinamentos, mas as organizações já estão cientes e conscientes dessa mudança, da importância de ter uma cultura mais humanizada, mais empática. E não é uma cultura enfraquecida, né? Pelo E nem contrário. romantização do Pelo contrário. trabalho. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente tem uma cultura fortalecida, melhor são as estratégias, os resultados, Muito bom. né? As pessoas trabalham com mais vontade de estar lá. É isso. E não é estar, tem que ter um propósito, né? Eu não posso Isso. trabalhar por trabalhar, porque as entregas são medianas. Né? E se a empresa quer ter um patamar elevado, se quer chegar num nível de excelência, ela tem que ter pessoas que saibam o que estão fazendo e por que estão fazendo. É verdade. Quando a gente entende os porquês, a gente entrega muito melhor. Né? A gente entrega com mais qualidade, com mais eficiência, com mais propriedade. Então, dar esse significado ao trabalho é muito importante, porque ele realmente reflete nas estratégias, nos resultados finais. E hoje nós estamos em condições que as organizações não estavam e não estão preparadas para o cuidado mental do seu profissional. E agora Verdade. vem aí a NR1. Então, a exatamente. gente... E hoje a liderança, né, Letícia, você sabe disso, a importância da liderança nesse saúde cuidado. A saúde mental agora virou lei, né? Então, Virou a lei. partir de 26 maio... de maio, né? Já 6 começa. de maio, 26. 26 de maio, a NR1 vai cuidar ainda mais aí das Isso. questões da saúde mental. É, Porque as muito pessoas sério. estão... Até na área pública, viu, Tati? Cansadas. Muito, na área pública, muito. Isso Muito. pega muito, né? É muita pressão. Muita Muita pressão. pressão. E assim... E onde gente- tem afastamento é onde o governo vai atuar, né, gente? Por que você... porque, lógico, É crítico. tudo... pra ele. exatamente. É né? um É custo. verdade, Exatamente. é um Ele vai custo. atrás dessas empresas, sim, não Vai, tem dúvida. falta muito treinamento. Eu vejo assim que eu Falta. trouxe muito, quando eu fiz o MBA de gestão de pessoas, tentei trazer e trago, e vou tentando, né? Da gestão de pessoas para o setor público, né? E eu vejo que a gente vai criando nos colaboradores ali a sensação de pertencimento naquele Sim. lugar, né? Eu tenho um grupo dos meus liderados lá, digamos assim, e eles comentam muito a questão de que eles não tinham nenhum acesso ao secretário em outras gestões passadas, né? Que não havia acesso ao secretário. Então, quando eu cheguei, conversei, chamei, olha, gente, eu cheguei, sinceramente, eu não sabia muito, eu não sabia sobre o trabalho de cada um. Então, eu fui chamando um por um, né? Olha, você vai ficar com esse setor? Então, vamos lá entender o que é esse setor aqui. Isso era totalmente novo para mim. Então, eu cheguei nessa acolhida de, oi, tudo bem? Eu sou a Tati, me explica como é que funciona tudo aqui, qual é o seu trabalho. E a gente tem um clima muito bom de trabalho no meu grupo, né? Porque eles têm esse senso de pertencimento Forte. à secretaria muito forte. Então, tudo que eu proponho, eles entram de cabeça. Vamos embora, vamos fazer, todo mundo abraça. E isso, no setor público, é raro, é muito raro. É raro, a gente faz treinamento, a gente faz reunião de equipe, né? Eu, às vezes, mando formulário para preencher, eu divido tarefas, eu peço para eles mandarem as demandas que eles, né? O que eles estão passando em cada setor. Mas é muito raro, né? Porque é um lugar onde vem uma hierarquia muito forte, vem de cima para baixo, né? E Top é down. assim também nas companhias. Isso. Tem que vir de cima para É baixo. Tem que ter um verdade. respeito à hierarquia, com certeza, tem que ser respeitado. Mas tem que ter esse sentimento de que nós estamos todos juntos pelo mesmo objetivo, né? Sim. Tem que ser colaborativo, né? É. Muito mais do que competição. Sim, sim. Bom, meninas, eu queria saber
da Letícia, né? Se você pudesse dar aí um conselho para as mulheres que sonham, que estão galgando cargos de liderança, né? Que se espelham e estão... É a primeira coisa. A jornada é difícil. A jornada ainda é muito difícil, mas não desistam, porque é muito gratificante chegar quando você tem um propósito, né? Para mim foi muito gratificante chegar onde eu estou hoje, ser respeitada, estar numa empresa que conta muito com as minhas ideias, conta muito com as minhas estratégias, e que hoje eu vejo assim o quanto nós já mudamos vidas, mulheres dentro da companhia, com esse olhar, com essa inspiração, com case, com modelos. Então, primeiro, tem que se capacitar. Eu falo que treinamento, ele é sempre essencial e ele tem que vir em primeiro lugar. Eu falo que o nosso budget este ano vai ser um investimento altíssimo em treinamentos. Que maravilhoso então, isso, né? Mulheres têm Vamos dar que... um cartão para ela. Pode. Pegar no final. Estamos com 2 programas dentro da companhia, um de formação de novos líderes e um que é um comitê, Elas por Elas, que nós chamamos, e nós vamos colocar vários módulos para formar e desenvolver as mulheres na área de na liderança feminina. Mas para isso a gente precisa querer, né? Eu acho que só o status de ter o ser não adianta nada. Isso. Então, você tem que saber por que você quer ser uma líder, né? Então, começa a partir daí, o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento. Aí sim, com clareza, né, com foco, com direcionamento, naturalmente você vai traçar os caminhos para chegar aí num cargo de liderança bem preparada. E se você quer ter o respeito, quer ser um modelo, você precisa fazer isso acontecer na prática, sendo exemplo, né, se capacitando, confiando em você mesma e buscando alternativas para que aquilo possa, de alguma forma, criar condições importantes para você se manter. Muito bom. Sim. E meninas, o que vocês meninas? Não, Ai, tô que adorando, elogio, pode chamar. né? Que Lili. elogio. Que O que elogio. vocês acham que precisa mudar, né, para mais mulheres alcançarem o topo? Eu acho que não só a mudança, mas essa continuidade, né, de adquirir novas competências e de estar sempre vendo o que o mercado solicita, né? Até a gente viu, né, a respeito do World Economic Forum, várias funções que serão, que não existirão mais, mas muitas serão criadas. Então, tá de olho, né, vendo o que está acontecendo, né, não se isolar no seu mundo. Eu acho que isso é muito importante. E uma questão interessante também é não dividir o tempo, né, em porções igualitárias, não é isso que a gente está falando. É aquilo que importa, né, aquilo que faz sentido naquele momento, aquela paixão naquele momento, né, faz sentido. E correr atrás disso. Acho que é mais ou menos por aí. Mas assim, nós vimos também que as mulheres, elas são a maioria nas universidades, né? Então, elas se capacitam, elas eu acho que elas se capacitam muito mais do que os homens, sim, inclusive, né? Mas anos de escolaridade também. A gente vê que há uma mudança crescente nas organizações, né? Mas ainda há um longo caminho a se percorrer. Sim, é verdade. Sim. E vai ser eterno. Sim. Acho que a continuidade, ela é fundamental para criar outros patamares. Então, estudar vai ser sempre muito de relevância, se capacitar, né? Fazer networking, então olhar para outros exemplos, conversar com outras mulheres, né? E desconectar às vezes um pouco de redes sociais, porque a gente também cria uma consciência muito crítica, quando na verdade nem sempre é verdadeiro. Né? Então, converse e esteja com pessoas que você vê que está fazendo acontecer. Não é só por uma imagem, mas que ela faz por algum propósito. É verdade. A versão editada da vida das outras pessoas, né? Exato. Até as empresas, viu, Letícia? Nós estamos chegando num ponto que, assim, a empresa tem 100 profissionais, 100 colaboradores, e parece que ela tem 1000. Aí você vai conhecer a realidade da empresa, não, a gente tem 150. É um movimento, uma coisa assim, né, que é absurdo, chegou nesse absurdo, né, de manipular números para que possa aparecer, né. Então, tudo isso é importante, né, a gente olhar para isso, né.
Eu concordo com a Letícia também, eu sei que a sua pergunta será direcionada, mas eu concordo Não, com a imagina. Letícia. Estamos quase finalizando, inclusive. Eu concordo com a Letícia nesse sentido do empodrecimento do nosso cérebro pelas mídias sociais. Elas são importantes, né? Elas nos enriquecem, mas também elas nos empobrecem. Então, tomar muito cuidado com aquilo que aprendemos, né? Porque hoje nós estamos no líquido mesmo, né? Tudo é muito líquido, o amor é líquido, como Bauman dizia, né? E não é bem assim. Hoje as organizações, a liderança, ela necessita de robustez. Ela necessita, eu sempre digo assim, aonde começa a liderança? A liderança começa com você, começa por dentro, começa pelo exemplo e começa em casa. Então, veja como você é uma líder na sua casa. Esse é o melhor exemplo de liderança, né? E eu gosto muito de uma pergunta de Freud, mesmo sendo da psicologia positiva. Ele perguntou em uma época lá atrás, o que querem as mulheres? E foi respondido Freud, elas querem tudo aquilo que é capaz delas alcançarem. Então, não desistam, mulheres, né? Não desistam dos seus sonhos, da sua liderança, mas tudo começa com você. E com o protagonismo, né? Que é algo que tem sido muito discutido. Autorresponsabilidade, autodirecionamento, gestão emocional, tudo isso compete à liderança quando ela é a protagonista da sua própria liderança, da sua própria vida e da sua própria história. Porque a coisa mais triste que tem é outra pessoa escrever a sua própria liderança e a sua própria história. Sim, Exatamente. que lindo isso, né? Forte. Tati, coloca no caderninho da Forte, faculdade. porque eu tenho um caderno lá que eu anotava nas minhas aulas e eu fui buscar o caderno para poder recordar, fazer o podcast, né? Eu sou uma pessoa que eu escrevo muito, eu tenho vários cadernos, até do lado da minha cama eu deixo um caderno, então eu tô sempre escrevendo. E você sabe que a neurociência já nos revela a melhor forma de aprendizado é Escrevendo. eu adoro. Mas a sempre gente lá na escrevendo. empresa começou um programa, começou um treinamento, vai lá, o papel e a caneta para todo É isso mundo. mesmo. Olha que Vai, bacana, coloque. isso mesmo, isso Porque mesmo. Isso a mesmo. gente, enquanto está escrevendo, você vai associando melhor aquilo que está sendo Sim. informado. E a gente não se perde, né, no pensamento. Porque, na verdade, a gente se É, porque você perde tem que ter muito foco nos pra escrever, pensamentos. E se a gente está escrevendo, a gente foca. Não tem né, como, e você não consegue memoriza fazer as duas melhor. coisas ao mesmo tempo. Algumas coisas a gente consegue usar ao mesmo Sim, tempo, né? sim. Ouvir um som e dirigir, mas tem coisas que não dá. Que não Escrever dá. é uma delas. É. Você não consegue, embaralha tudo. Muito legal. Meninas, estamos chegando ao fim, né? Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Obrigada, Letícia, Tati. que aceitou logo de prontidão, né? Vir aqui compartilhar um pouco da sua história, que é muito especial, que eu Obrigada. acompanhei desde a época da Samaritá, né? E como o tempo passou muito rápido, então, assim... Isso revela a nossa idade. Não. Amanhã é meu aniversário, gente. Ai, meu Deus. Tem que comemorar. Então, isso revela mais a minha idade. Geração Z. Quem me dera. Então, assim, eu me sinto muito honrada com a sua presença aqui. É um Obrigada. orgulho ver o quanto você caminhou, o quanto você é realmente competente na sua área. Obrigada, né? Tati. Lembro muito da sua mãe contando, do seu trabalho e, nossa, realmente é uma felicidade muito grande. E Edelane, muitíssimo obrigado. Obrigada a por você, estarem Nath. Prazer aqui, nosso. virem lá de Limeira, compartilhar um pouco da experiência de vocês, né, de todo o aprendizado, trazer um pouco da luz da ciência para a gente também. Muitíssimo obrigado por estarem aqui, viu? Obrigada a você, obrigada a Tati, você. já antecipando, parabéns. Muitas bênçãos, né? Amém. Firmeza na sua liderança, que com certeza é uma liderança humanizada, uma liderança inspiracional e que dá o exemplo. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. E Obrigada. bom, agradecer também ao Estúdio ST3, as parcerias, e chegamos ao fim de mais um bate-papo enriquecedor. E espero que essa conversa tenha provocado reflexões e inspirado você de alguma forma. A liderança feminina ela é repleta de desafios, mas também de conquistas,
que transformam não apenas as nossas vidas, mas as vidas de tantas outras mulheres ao nosso redor. Se tem algo que ficou claro hoje é que ser líder vai além de gestão. É sobre inspirar, abrir caminhos e mostrar que é possível. Muito obrigada às convidadas por compartilharem, né? E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se essa conversa faz sentido para você, compartilhe, comente, deixem suas sugestões, né? Fiquem ligadas nos próximos episódios e nos vemos aí no próximo Cá Entre Nós.